Patrícia Borges, Revista Ágora, e hoje eu invadi a casa do Geraldo Neto. Obrigada por receber a gente. É um prazer meu estar recebendo vocês aqui. É com muita felicidade mesmo que eu tô aqui tendo esse papo com você. Eu sempre quis fazer isso, acho que a gente vem falando já faz alguns anos, né? Da gente sentar, conversar, e finalmente está acontecendo, então estou muito animado. Gente, o Neto fará, né, um concerto na próxima sexta-feira? Sim, sim. Na sexta-feira, no Casarão do Padrinho Vigário. E eu tomei a liberdade de mostrar para vocês o quanto esse cara é incrível. Eu realmente estou muito feliz em poder estar entrevistando, porque eu acho que você é um cara diferenciado, um cara que mostra que Santo Antônio do Monte tem força de vontade, tem talento, e que a gente realmente precisa dar ênfase a pessoas como você para inspirar outros, sabe? Então eu estou muito feliz de estar aqui. Eu queria falar muita coisa agora, porque a gente já bateu um papo antes, mas eu prefiro ir fazendo as perguntas e deixar o próprio Neto ir contando a história dele. Vocês vão ver ao longo do tempo que há muito talento, mas há muita disciplina, muita força de vontade e planejamento de vida. Ele é um cara que se formou em música, fez graduação, mestrado, doutorado fora do país e voltou há pouco para Santo Antônio do Monte, e a gente vai falar um pouquinho de tudo isso. Neto, vamos começar pela sua infância. Vamos contar a sua história mesmo. Vamos começar pela infância. Eu sei que seu pai, né, é um rei perpétuo do reinado. E aí, quando eu falo de um artista da música erudita, ninguém acha que você tem um pé na cultura popular. Me conta, como é que foi a sua relação com o reinado? Você dançou? Você tocou pandeiro? Como é que foi? Sim, desde pequeno eu acho que eu sempre tive uma certa atração pelo som, pela música, e acho que uma das primeiras coisas que eu fui exposto logo de cara foi justamente o reinado, né, o congado, o reinado. Desde que eu me lembre, meu pai é rei perpétuo. Tá interessante falar nisso, né? Eu me chamo Geraldo Leite da Costa Neto. Esse é o nome do pai do meu pai. E eu nunca conheci meu avô, né? Meu avô faleceu, acho que meu pai tinha uns 17, 18 anos. E meu pai me teve bem novo, ali na casa dos 20 anos, no começo dos seus 20 anos, mas, enfim, eu levo esse nome e carrego essa herança por conta disso. E desde pequeno gostei de participar, de ficar junto do meu pai, obviamente, de observar. Acho que nunca fiz parte de nenhum corte específico, mas era natural para mim esperar todo ano a época do reinado acontecer, e quando acontecia eu sempre estava lá com meu pai e eu tenho fotos, né, tô tocando um tamborzinho, coisa assim, era uma brincadeira para mim, mas não deixa de ser uma manifestação minha, de uma vontade de adentrar o universo musical e de querer fazer parte de algo, né? A música, felizmente, ela faz isso, né? Ela nos une. Eu acho isso muito bonito e de certa maneira, quando eu era pequeno, eu me senti acolhido naquele grupo, né? Naquela festa, naquela tradição. E isso tudo foi muito importante para mim. Eu tenho certeza absoluta que não é só uma coincidência. Depois, alguns anos depois, na minha adolescência, eu despertar uma vontade assim impossível de ser controlada, de me tornar músico, de me expressar, né, com essa arte. Que bom que você deixou eu perguntar sobre a adolescência. Gente, a oratória dele é incrível, né? Acho que você tem consciência disso, né? Que você fala bem. Você me disse isso na outra conversa. Não, eu não falo tão bem assim, não. Eu prefiro ficar em silêncio, pensar no que eu vou falar e tentar falar logo depois, de preferência. Mas isso foi algo que eu aprendi. Mas sim, obrigado por isso, pelo comentário. Então a gente vai, né? Você começou a falar da adolescência. O que eu quero saber,
quando que você teve consciência da música, assim, o seu primeiro violão, o instrumento de corda, como é que começou isso na sua vida? Bom, acho que eu vou segurar aqui pra vou sentar, só pra isso. Eu acho que a primeira vez que eu tive vontade de tocar um instrumento foi quando eu vi um primo meu, na verdade ele é primo da minha mãe, né, meu primo segundo. Ele na época comprou uma guitarra e a gente ia pra casa da minha avó, ele por coincidência é vizinho, né, são vizinhos. E aí eu sempre ia pra casa dele, porque acho que também eu gostava muito de ir pra casa da minha avó, a família toda lá, só que eu queria me divertir. Esse meu primo gostava de videogame, era mais jovem, gostava das coisas que eu gostava, né? Então, naquela época, chegava domingo, eu queria me divertir. Eu ia pra casa dele, um dia eu tava lá com a guitarra dele, que ele tinha acabado de pegar, e ele tava tocando, e eu falei, cara, então eu acho que é possível ter uma guitarra, eu quero ter uma guitarra também, e eu quero tocar esse negócio. E eu sempre fui fascinado, assim, com ver as pessoas tocarem. Tô até me lembrando que agora, enquanto eu tô falando, eu tô lembrando de outras coisas. Lembro da época que a gente tinha os CDs, né? E aí tinha sei lá, um tocador de CD, né? Não sei como é, um som. Não sei como é que a gente chama isso aqui no Brasil. Mas e tinha vários CDs lá do meu pai, eu ia pegando e colocando. E era de todo tipo musical que você imaginar. Desde sertanejo, de coisas, sei lá, calcinha preta, Nossa. até... Tinha, sério, eu lembro disso. Lembro que tinha um CD do Guns N' Roses, lembro... Depois eu comprei uns CDs na banca do Charlie Brown, lembro disso. Do Gorillaz e do Charlie Brown, lembro muito bem disso. E eu escutava isso, eu adorava. Acho que foi também influência desse meu primo, acho que ele me mostrava algumas coisas, eu ia lá, como a vida antigamente, sem a internet do jeito que ela é hoje em dia, era muito diferente, existiam outros meios, né, de ficar sabendo das coisas, né, de conhecer a arte, cultura Até pela própria interação social que era diferente, né? Tudo era muito diferente, eu me lembro disso. Mas aí você ganhou sua guitarra, como é que foi? Eu pedi meu pai um instrumento, ele tentou me convencer de todas as maneiras a comprar a ganhar um violão, né, eu tinha uns 12 para 13 anos, se não me engano, acho que foi isso, uns 12, 13 anos. Aí eu falei, não, mas eu quero a guitarra mesmo. Ele falou, mas a guitarra não vai dar pra você tocar sem um amplificador, sem, enfim, todas as coisas que você precisa pra que faça som. Pega o violão. E o violão é mais bonito, é mais natural, né? Eu falei, não, guitarra. Aí comecei na guitarra, na verdade, isso é interessante. A maioria das pessoas começa no violão. E comecei tocando guitarra. Na verdade, eu não... Na época eu gostei muito, só que não foi muito pra frente, não. Eu lembro de deixar a guitarra parada uns meses, assim, e era até uma preocupação, né? Tipo, vou dar a guitarra pro neto, meu pai pensou, e se eu não gostar disso, né? É um instrumento caro, é muito mais caro do que um violão, muito mais, assim, né? Você pode, sei lá, 5 vezes mais caro que um violão comum, na época, hoje também, mas... E realmente, assim, eu gostei muito, eu gostava de tocar, mas não era estudar, eu não estava me aprofundando, era só uma diversão, era só um hobby, era só mais uma coisa entre todas as outras coisinhas que o Geraldo Neto gostava de fazer naquela época. Me conta, na verdade você me contou que quando surgiu o interesse... Na verdade, você me falou que quando a música entrou na sua vida, você não era um garoto que gostava tanto de estudar. E que aí a música teve um impacto nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim. Isso é até hoje, na verdade. Eu tenho uma certa resistência... Bom, primeiro eu devo falar que eu amo estudar. E, na verdade, eu me comuniquei um pouco... Foi um pouco errônea minha fala com você. Eu sempre gostei de estudar, só que eu nunca gostei de ir pra escola, por exemplo, ou às vezes, se eu não gostava de determinado professor ou professora,
eu não iria querer estudar. Eu sou bem birrento mesmo com esse tipo de coisa. Eu sou bem teimoso e eu me conheço e eu não tenho problema nenhum em admitir isso. Para que eu estudasse com alguém, eu teria que admirar aquela pessoa. O que já aconteceu várias vezes na minha vida, graças a Deus. Ótimas pessoas passaram assim pela minha formação, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E assim, o que eu posso dizer sobre os estudos de antigamente é que realmente estudar música, estudar, no caso na época a guitarra, posteriormente o violão, é algo que necessita uma disciplina, e eu aprendi a ter essa disciplina a partir dos meus estudos musicais. Então, com os meus estudos musicais era mais fácil. Eu consegui ter uma certa rotina para estudar outras coisas e para ter interesse em outras coisas também. E assim, se eu pudesse, igual, poxa, eu fiz a graduação, mestrado, doutorado. Se eu pudesse estudar pro resto da minha vida e só ficar estudando, eu faria, porque eu amo, é a coisa que eu mais gosto de fazer, é a coisa que mais me dá prazer. Me dá mais prazer eu passar um sábado na minha casa, lendo um livro, estudando, do que sair. Me dá mais prazer. Eu amo passar tempo com os meus amigos, amo de verdade. Eles sabem disso, eu já falei isso pra eles várias vezes, mas assim, é algo tão bom pra mim. Eu simplesmente usar o meu tempo, né, com coisas que me enriquecem. A música me deu isso, ela me enriqueceu de uma maneira que eu sou uma pessoa muito mais estável hoje em dia, né? Ela trouxe uma estabilidade, uma consciência, uma leveza pra minha vida que outras pessoas talvez conseguem um efeito análogo, seja no esporte, ou seja com outra atividade similar, mas pra mim foi a música e simplesmente faz parte de mim. Tá, então a minha pergunta agora é no sentido, a gente já passou pela adolescência, eu queria, antes da gente sair da adolescência, tinha alguma banda, rock, eu sei que você vai pra balada com os amigos e acho assim, você não é uma pessoa preconceituosa, porque quando a gente pensa num artista erudito, a gente tem vários preconceitos, vários. E um deles é achar que como o ser comum tem uma certa dificuldade em entender a música clássica, vocês também acham menos nobre a música do entretenimento. Sim. Né? E eu sei que você se diverte com seus amigos, com sertanejo, com outros tipos musicais. Mas o que você ouvia? Eu lembro que eu comecei escutando umas bandas clássicas, assim, do tipo Linkin Park. Eu quero um show no Brasil. Eu também quero, tava pensando nisso agora. O Red Hot Chili Peppers, gostava bastante também. Avril Lavigne, escutei muito Avril Lavigne. No Brasil? Sim, não é. Tô falando da minha infância, mas adolescência. Assim, nacional. Sim, também. Aí, sei lá, bom, teve uma época que estourou, assim, pra mim, que foi a época das bandas emo, né, tipo NX0, Fresno. Eu gostava muito, eu ainda gosto muito, né, gosto muito mesmo. Mas já escutei várias outras bandas, sei lá, já escutei Pitty, já escutei CPM 22, era o que eu escutava, era o que eu tinha CDs, sei lá, Summer Electro Hits, deve que tinha algumas coisas assim. Gente, já teve o cabelo grande. Já várias vezes. Um erro? Talvez. Talvez um acerto, não sei, tem umas fotos ali. Não, tem que viver nas fases. Eu lembrei agora, né, eu vou lembrando das coisas, realmente. Minha memória, eu acho que eu gastei tudo que eu tinha pra gravar música, mas aí quando a gente vai falando, aí vem uns flashes, assim. Eu lembro daqueles CDzinhos da Coca, a gente acho que trocava tampinha de Coca, e aí você pegava um CD, era um CDzinho mesmo, não era um CD tamanho normal, e aí vinha tinha essas músicas lá, eu escutava isso o tempo todo. Eu gostava, é uma época bem bacana. Mas esse tipo de banda, escutava, cantava, posteriormente tocava,
E era bem assim difícil, na verdade, porque essas bandas, a maioria das pessoas era meio que marginalizado, na verdade, né? A gente tá falando sobre a música erudita ser de certa maneira, enfim, talvez da pessoa comum ter uma certa barreira, né? Enfim, evitar aquilo. É interessante pensar que foi sempre assim para mim, até com a música popular que eu escutava, né? Com as bandas de rock. O sertanejo eu gosto também. Eu sou um fã da Expo Samonte, estarei na Expo Samonte, se Deus quiser, todos os dias deste ano. E gostei muito já do line-up que vai ter, então já tô feliz também, vou tá cantando, pulando. Certo. Então assim, não tem preconceito, não tem esse tipo de coisa, tá? É bem tranquilo e música é só uma forma de expressão e a gente tem que respeitar da mesma maneira que eu espero que também respeitem o que eu faço, assim. Eu realmente acredito nisso, que a gente pode escutar de tudo e tudo é música. A gente coloca em caixinhas porque é normal para o ser humano a gente querer delimitar as coisas, classificá-las e é importante, de certa maneira, organizá-las, mas não é necessário falar assim, porque gosto disso, não posso fazer outra coisa. Não é porque eu gosto, sei lá, de carne de frango que eu não posso comer carne de boi, sabe? Não tem razão. Já que você falou que a gente, e eu também concordo com você que o mundo não é preto e branco e que a gente, até porque no meu caso, por exemplo, a minha vida tem trilha sonora, então em determinados momentos, vários estilos, né, eu me identifico com vários estilos. Mas eu sei que você tem uma diferenciação entre arte e entretenimento. Com toda certeza, defender isso até o resto da minha vida. A outra pessoa que defende isso comigo é justamente um dos meus maiores amigos, Juan Trigos. Quando eu sentei numa mesa com o Juan Trigos e a gente foi conversar sobre o que era, enfim, a diferença entre arte e entretenimento, talvez essa é uma conversa muito polêmica, eu entendo, mas eu tenho minha opinião e aí eu respeito a do outro e espero que o outro me respeite, enfim. Bom, pra mim é o seguinte, existe uma grande diferença entre você simplesmente... Eu vou falar da música, eu posso falar sobre várias outras coisas, posso falar sobre cinema, literatura, né, sei lá, e até para pintura, se quiser. Essas coisas são importantíssimas para mim, mas no campo da música, já que eu sou doutor em música, acho que eu posso falar mais sobre, sobre esse campo. Eu acredito que existe sim uma diferenciação que se sustenta naquilo que seria o entretenimento, que é basicamente passageiro, tem alguma função, algum propósito momentâneo, mas não necessariamente entra dentro de você e fica pro resto da sua vida. A arte, né, ela encontra corrente com o que eu acabei de falar. A arte, ela pode ser um entretenimento, né? Ela pode servir de entretenimento, você pode gostar daquilo, pode ser algo que você vê ali, que você se diverte, que te traz algo bom, mas eu acredito que ela fica, né? Ela é marcada em você, né? É como uma tatuagem que ninguém vê, assim, mas está dentro ali, eu vou falar assim, do seu coração, para tentar ser, enfim, mais poético. Mas é basicamente aí que se sustenta essa conversa pra mim. E eu acho importante a gente virar e falar... É como assistir um seriado. Eu assisto esse seriado aqui e ele me faz bem, eu gosto dele, eu às vezes eu dou risada ou eu choro porque é algo dramático e triste, mas é um ótimo momento pra mim. Mas uma coisa é aquilo só tá ali e você passa por aquilo e quando você passa por aquilo, algo acontece, mas logo depois algo se vai, não fica nada em você. A arte não, ela tem garras que vão ser, enfim, elas vão passar profundamente no seu corpo, assim, e você nunca mais vai ser a mesma pessoa. É assim quando eu leio um livro em que eu não consigo parar de pensar sobre ele, ou que quando eu paro de pensar, passa-se 1, 2 anos, 3 anos, uma década, não interessa.
eu volto para aquilo e eu penso, falo, nossa, eu lembro disso. Eu lembro disso. É incrível, mudou minha vida. Sou fã disso. Eu amo ser fanático, sabe? Pelas coisas. Eu sei que essa é uma palavra muito ruim hoje em dia, mas eu sou assim, fanático. Existe um fanatismo sobre todas as coisas que eu gosto, né? A música que eu escuto, o cinema que eu assisto. Eu amo amar essas coisas e até me sinto muito sozinho, porque sinto que não tem ninguém pra falar sobre isso. Sempre me senti muito sozinho nesse quesito. Acho que é natural pra mim eu ser muito intenso. Sou bem intenso com todas essas coisas. E pra maioria das pessoas eu entendo que o raso, o superficial ali já serve. Até porque a vida é confortável, a vida já é muito difícil. Eu, felizmente, tive a oportunidade de vida mesmo, de poder ir um pouco mais fundo nessas coisas, posteriormente estudar essas coisas e ter elas como assim uma função da minha vida, né? Só para já fechar esse assunto também, mas acho importante falar, né? Por coincidência, assisti ontem um filme maravilhoso do Andrei Tarkovsky, que é um dos meus diretores favoritos. Chama... Vou falar em português, né? Chama Nostalgia. Filme maravilhoso. Foi o último filme que eu faltava para assistir dele para terminar a filmografia. E aí, isso realmente veio na minha cabeça. Eu falei, será que eu vou sentir um vazio agora? Porque esse é um dos maiores cineastas do mundo e eu acabei a filmografia dele. Aí eu pensei sobre isso. Eu falei, é um vazio? Não, não é. Eu nunca me senti mais cheio. Eu olhei para trás e eu vi todos os filmes dele na minha cabeça e tudo que aquilo me deixou, e minha vida mudou a partir daquilo. Eu sou uma pessoa muito melhor, eu sou uma pessoa muito mais feliz a partir daquilo. E lembrar do Tarkovsky, e ele já é falecido há muitos anos, e lembrar assim, de uma vida horrível que ele teve, a ponto assim, de ser exilado do país dele, de continuar perseverando com a arte dele. Esse tipo de coisa é o tipo de coisa que eu falo que isso não é raso, entendeu? Isso não é nem um pouco raso, isso tem significado, isso tem substância. E ele fala que quando perguntam para ele o que é arte, né? Então, eu vou tentar resumir. Ele fala que antes de responder o que é arte, ele tem que responder uma pergunta muito mais ampla, que é qual é o sentido da vida humana na Terra. E para ele, que aliás é um dos grandes representantes do cinema cristão, ele dizia que, para ele realmente fala isso, para mim, o homem está aqui na Terra para se enriquecer espiritualmente. Mas quando ele fala disso, eu entendi o que ele quis dizer. Não é religiosamente, é espiritualmente. Existe uma grande diferença nisso. Em que, basicamente, ele diz que essa função de enriquecimento é uma tendência de um homem com virtude, e que um dos papéis da arte é justamente ser um meio para isto. Então, a arte em geral, novamente, né? Ele até fala sobre música, sobre pintura, ele é um cineasta, tá todo mundo junto nessa. E ele coloca isso, e eu acho isso muito bonito, eu acho que é de uma sensibilidade, assim, que me deixa muito tranquilo, me dá esperança no mundo, né? Quando eu vejo pessoas assim são as pessoas que valem a pena. Ele valeu a pena, eu quero ser uma pessoa que possa deixar algo também. Tudo pra mim é sobre deixar algo. As pessoas falam que o que tá no mundo não interessa. Pra mim, o mundo é tudo que interessa pra mim, mas não num ponto de vista materialista. Eu quero deixar algo, eu quero que... Eu já tenho meu primeiro CD gravado, eu quero gravar vários outros, eu quero gravar várias outras coisas e fazer concertos, eu quero que as pessoas pensem em mim e no que eu propaguei, porque a minha arte é um reflexo meu. O que eu toco é um reflexo meu. Então, é a minha forma de expressão. Eu coloco aquilo dentro de mim e sai aquilo que é de outra pessoa, sai com um pedaço meu também, e a gente vai fazendo essa troca, essa transmutação eterna, até que tá todo mundo junto. Eu acho isso muito bonito. Eu confesso que eu me emocionei. Peraí, que eu perdi.
que eu... Tá. Cara, eu me emocionei. Foi cedido. Mais um dia com o Geraldo Neto. O que eu percebi é que você acabou falando muito de propósito de vida. E aí eu queria voltar um pouco lá naquele momento em que você decidiu a graduação por música. Porque a maioria de nós, quando vai fazer essa escolha da faculdade, faz uma escolha não pelo sonho, mas pela comodidade, pela visão financeira, por N motivos, mas nunca, quase nunca, atualmente, diante das questões capitalistas, é pelo sonho. E aí, você não fez só a graduação, você fez a graduação, mestrado, doutorado fora do país, você se propôs a mudar toda a sua estrutura de vida em função disso. E eu queria que você falasse sobre isso, sobre os desafios que foi, se num primeiro momento seus pais, né, tiveram aquela preocupação, como que era a sua autocrítica naquele momento e o fato de morar fora do país. O que foi mais complicado, o que foi bom, que abriu os seus horizontes? Ok. Bom, então, começando... Um monte de coisa, né? Não, mas eu consigo. Primeiro sobre a faculdade. A primeira coisa que eu tenho para falar é que eu sou privilegiado de poder ter tido a oportunidade, né, de fazer tudo que eu fiz na minha carreira acadêmica e de vida mesmo, porque assim, o que eu fiz fora da faculdade também é até mais do que eu fiz na faculdade em relação à música nesse momento que eu tô me referindo, né? Quantidade de festivais que eu já fui, de artistas que eu já conheci, de aulas que eu já tive com pessoas que eu literalmente bati na porta, me dá aula, por favor, né? Isso já aconteceu várias vezes. Posso até contar algumas histórias, mas no primeiro momento os meus pais não é que eles me barraram, eles nunca me barraram. E eles nunca me barraram e eles sempre me apoiaram. Então, mais um privilégio pra mim. Eu era a pessoa mais preocupada com tudo. E ainda sou. Bom, não como antigamente, já que já passou, né? Eu já fiz tudo. Mas eu era muito preocupado com a questão financeira. Só que era uma vontade tão grande. Eu era uma pessoa muito fechada. Não me sentia parte de nada e uma dificuldade gigantesca de me expressar, dificuldade de falar em público, uma coisa que acabou assim pra mim. A música, assim, modéstia à parte, mas eu acho que hoje em dia eu consigo me comunicar, né? Como eu tô fazendo aqui. Antigamente eu não conseguiria fazer isso, eu era uma pessoa super tímida, super fechada e meus pais me apoiaram na decisão que eu tomei. E o que eu quisesse, assim, eles iriam me ajudar, eu acredito, desde que eu estivesse num caminho de bem, um caminho que era um caminho de estudos, que não era um caminho de jogar dinheiro fora, o dinheiro deles fora, não sei, com festa, com loucura, com droga, esse tipo de coisa, assim. Nunca fui uma pessoa, sempre odiei essas coisas, assim, e sempre acredito que dei muito orgulho pro meu pai e minha mãe, assim, eles sempre falavam, ainda falam, né, o quanto são satisfeitos com o meu jeito, né, e minha seriedade, assim, eu sempre fui muito mais adulto, independente da minha idade. Quando eu era mais novo eu já tinha uma cabeça bem adulta, assim, eu me preocupava com coisas, né, que posteriormente iria enfrentar na casa dos meus 20 e poucos anos. E aí eu fiz a graduação, eu quis fazer, deu certo, fui para São João del Rei na época, fiz a graduação, acho que foram 5 anos de estudo lá. No meu primeiro semestre da faculdade eu já tinha na minha cabeça que eu queria ir para os Estados Unidos, ou, enfim, queria ir para outro lugar, estudar fora. Não porque o Brasil é pior, nem nada, não é isso, o Brasil não é pior, mas é a questão de explorar coisas novas. Eu amo... A música é uma linguagem, então eu amo línguas e eu amo falar outras línguas, né? Eu acho um barato, assim. Não à toa, meu inglês foi algo que veio muito fácil pra mim, mas muito fácil mesmo.
Não foi algo que eu precisei ficar martelando demais. É natural pra mim falar inglês. E às vezes, na verdade, desde que eu voltei pro Brasil, eu esqueço palavras em português, tá? Mas, mas enfim, pode acontecer aqui nessa entrevista a qualquer momento. Mas depois eu fiz o mestrado lá na Universidade do Kentucky, o doutorado, e tive mais uma vez, assim, eu tava super preparado para ir para lá. Meu professor, quando eu falo meu professor, a pessoa que veio a ser meu professor lá nos Estados Unidos, ele, por coincidência, destino, não sei, tava aqui no Brasil, ele me viu, ele gostou, eu toquei para ele gostou, e aí teve a conversa, você quer ir, planos, né? A gente vai, eles vão sondando essas coisas, como se fosse um olheiro mesmo. E aí eu falei, sim. Tipo assim, eu me segurando, né? Falei, na minha cabeça, é tipo uma menina que gosta de você, aí você não sabe. Você não sabe que ela gosta de você e aí de repente ela demonstra o interesse e você fala assim, era tudo que eu tava esperando, só tava esperando isso acontecer mesmo, agora eu vou agir, né? Aí eu fui até com calma com o Dieter, o Dieter é meu professor dos Estados Unidos. Na época eu falei, não, eu tô pensando e tal, tô pensando, eu tava maluco pra ele me levar assim, me dar uma bolsa, enfim. Eu acho interessante falar isso, muitas pessoas acham que eu fui pros Estados Unidos fazer tipo eu fico bobo com isso, porque não tem problema nenhum, mas elas acham que eu fui fazer um intercâmbio e que eu fui, sei lá, aprender inglês. Gente, foi o contrário. Eu fui para os Estados Unidos com tudo pago. Eu não tinha dinheiro para isso também. Naquela época, eles pagaram tudo para mim. A única coisa que eu paguei foi minha passagem. E, aliás, foi só de ida. Depois disso, eu mesmo paguei as passagens com meu dinheiro de lá. E é isso, era pra que eu desse aula lá. Foi isso que aconteceu, né? Então, eu fui dar aula na Universidade do Kentucky como o que eles chamam de Teaching Assistant, que é o professor assistente. E aí era bem bacana. Eu entrei em contato com o mundo dos Estados Unidos de verdade. Não era aquela coisa de ficar só em casa ou só passeando, porque na verdade eu dava aula em inglês, eu me comunicava com pessoas do mundo todo, porque é um país muito diverso, é heterogêneo, e conheci várias pessoas, várias culturas, e foi maravilhoso, assim. Acho que você pediu para que eu falasse um pouco sobre como que foi, né, e as coisas ruins também que eu posso falar. Mas eu sei que das coisas ruins você fez uma boa. Sim, das coisas ruins que eu vou falar, já sei do que se refere. Claro, eu já fui muito pessimista, mas isso acabou. Eu não gosto mais. Aquela pessoa morreu. Eu sou positivo até nos piores momentos. Quando algo ruim acontece, eu tento ficar levantado, literalmente. Eu lembrei em pé. Tem uma frase, né? Como é que é? I stand up in my misfortune. É tipo, eu continuo de pé na minha... Bom, se fortune seria falta de... seria sorte, a misfortune seria o contrário, seria a falta dessa sorte, né? Então, tem a sorte e a falta dela. Então, no meu temporal, né, no pior momento, eu continuo de pé. Essa é a ideia. Quando a pandemia aconteceu, foi muito difícil. Bom, primeiro eu fiquei preso nos Estados Unidos. Por que eu fiquei preso? Eu poderia voltar, sim. Só que se eu voltasse, aí eu não voltaria pros Estados Unidos. E aí o que eu faço? Eu vou perder minha bolsa, sabe? As coisas não funcionam assim. Eles precisam de mim lá, trabalhando. Não tem pausas. Não acontece dessa maneira. Eu fiquei sozinho nos Estados Unidos. Naquela época, eu morava com 2 outras pessoas. Uma pessoa foi embora, era brasileiro, ele voltou pro Brasil, ele ficou preso aqui. E foi muito difícil, porque a gente era muito amigo, assim, a gente se cuidava, né? É muito difícil você morar sozinho, completamente sozinho. Eu fui pra lá, acho que eu tinha uns 22, 23 anos, eu era uma criança. Foi a primeira vez que eu entrei num avião na minha vida, que eu pisei no aeroporto, foi pra ir pros Estados Unidos. Tudo muito desafiador, mas nunca tive medo nem nada, não. Eu vou com medo mesmo, assim.
Isso é sempre. Sexta-feira eu irei tocar com medo. Mas irei tocar, te garanto. Irei gostar também. No primeiro momento posso sofrer, mas logo depois eu tô me divertindo. E aí meu outro amigo se mudou de cidade. Eram 3. Um voltou pro Brasil, o outro se mudou de cidade nos Estados Unidos. Então fiquei sozinho. E deu a pandemia, e aí não tinha mais meus amigos, não podia voltar pro Brasil. Sempre costumava voltar pelo menos uma vez no ano. E não pude fazer isso, então foi o verão, né? O verão são as férias lá. É de maio até agosto, assim, o verão. E fiquei sozinho. E aí eu decidi gravar meu primeiro CD. E aí eu não fui para estúdio gravar, eu fiquei estudando como gravar, né? Toda a pesquisa do equipamento e de como gravar e da decisão do que o CD seria, do que eu vou, enfim, escolher de repertório mesmo, decisão artística. Naquela época eu fiz isso tudo, eu usei desse tempo livre que eu tinha para ir gravar. Eu gravei na sala do meu professor, eu tô me lembrando de tudo aqui. Eu ia pra faculdade gravar todo dia, todos os dias. Nunca existiu pra mim esse negócio de folga no final de semana. Eu odeio essa ideia, eu não gosto disso. Eu sei que é meio polêmico falar, mas eu amo trabalhar todos os dias. Aí eu ia pra faculdade mais ou menos ali umas 11 horas da noite. E se não me engano, eu descobri que o ar-condicionado era automático e que ele desligava meia-noite. Então todas as primeiras gravações que eu fiz, elas foram pro lixo, porque eu não aguentei aquele barulho do ar-condicionado, por mais que eu pudesse tirar digitalmente, eu não queria. Aí eu passei a gravar depois da meia-noite. E ficava gravando de madrugada. Voltava pra casa, ansioso pra escutar o que eu tinha gravado. Aí eu editava, porque eu não conseguia dormir. Eu tinha ansiedade. Sou muito ansioso. E aí foi isso, e consegui gravar meu CD. A minha amiga, a Gretchen, ela tirou umas fotos pra mim. Ela ama cinema também. Ela é um doce, assim, fez as fotos e a gente escolheu algumas. E aí eu fiz a capa do meu CD com uma foto dela. De certa maneira, olhando pra trás, né, completamente colaborativo, assim, porque o meu professor me ajudou muito. Ele deixou eu usar a sala dele, me deu a chave na época. A Gretchen tirou as fotos pra mim, virou a capa do meu álbum. Todos os conselhos, todas as pessoas que eu ia conversando, ia mostrando as coisas. Falei assim, escuta aqui, o que você acha, né? Assim, eu tô odiando, o que você acha? Me fala alguma coisa boa, só pra ver se eu continuo fazendo isso. E quando eu terminei, também foi muito difícil, porque aí vem a pós-produção. Eu tinha feito a gravação, a edição, mas a pós-produção eu deixei para um amigo meu. Até interessante falar isso, esse amigo meu, ele chama Valdir. E ele tá naquele DVD do Gustavo Lima, do Embaixador. Ele é o cara que toca violão naquela música que o Gustavo Lima... Gente, eu não sei nome de música sertaneja, eu gosto, mas não sei. Ele fala chora bebê. Aí o Valdir tá no DVD, gente, pode assistir. Aí tá lá e faz um solo lindíssimo, assim, um solo que mistura um negócio meio flamenco e tal. E foi ele que fez a pós-produção do meu CD. Um cara muito gente boa, lá de São Paulo, que a gente se conheceu numa competição. Na época, ele ficou em primeiro lugar, eu fiquei em segundo. E depois a gente empatou. A gente ficou em segunda em outra. Enfim, então assim, histórias da música, de pegar algo que na época foi difícil, ou que eu fiquei ansioso, e transformar aquilo em algo bom. É muito melhor do que ficar só falando que tudo tá ruim e que não dá pra fazer nada, por mais que às vezes a gente se sinta assim. Eu fiz isso, e eu gostei muito de morar nos Estados Unidos, pra dar um resumo, e também não gostei de várias coisas, e sou um cara muito de família, assim, meu sonho ser pai é uma das coisas mais importantes pra mim, ter uma família. E eu sou meio doido da cabeça, então eu ficava pensando assim, mas meu filho vai nascer aqui nos Estados Unidos, vai falar inglês, e aí minha mãe e meu pai não vai falar inglês. Claro, ele seria bilíngue, mas não funciona assim, gente, eu já vi acontecer. Então eu voltei pro Brasil, e eu gosto muito do Brasil, gosto do clima daqui, por mais que faça calor demais, não gosto de calor, mas gosto do clima porque é feliz o tempo todo. E tem meus amigos, tem muita gente que
que não tem, assim, os amigos de infância. Felizmente eu tenho, os meus estão aqui, a gente se ama muito, a gente tá junto o tempo todo. É muito importante pra mim isso, e é algo que eu só fui dar valor agora, na casa dos 20 anos. E ficar próximo do meu pai e da minha mãe é muito importante pra mim também. O lugar pra mim não interessa, eu só preciso do violão, eu vou ser bem sincero. Eu posso morar, sei lá, no meio do mato, assim, se eu tiver o violão, eu tô bem tranquilinho. Eu só preciso do violão e da internet, porque eu também gosto muito de tecnologia. Mas só isso mesmo. Tirando isso, eu sou feliz só assim, e estando com as pessoas certas. Sou bem tranquilinho. Tem que ser tranquilo para voltar para Santo Antônio do Monte, né? Mas eu sei que aqui tem algo também que te deixa inquieto, porque você acabou fazendo um projeto para a Secretaria de Cultura e está dando aula para iniciantes, né? Olha o privilégio, né, que o pessoal daqui tem. E eu me pergunto como que alguém que está num nível tão alto consegue ser generoso e entender aquele que está começando. Porque assim, é alguém que eu penso que você teve contato com gente que nunca pôs a mão num violão. E aí, como é que é esse desafio? Bom, não é algo novo pra mim dar aulas pra pessoas que não tiveram, não é nem contato com violão, é zero contato com música às vezes. É muito mais profundo, e muito mais difícil lidar quando não existe uma cultura musical enraizada, talvez na família que a pessoa vem. Mas sem problema algum, isso não é algo que me deixa com medo, não é um problema. É até aí que eu me sinto realmente um educador, né? Meu papel principal é justamente instigar essas pessoas, expor elas a algo relacionado ao que eu estou ensinando, a arte, a música. E tem sido assim, bom, os meus alunos do projeto, assim, só tenho a agradecer, pessoas assim que eu gosto demais. Eu sou super emotivo, então às vezes eu vejo assim a pessoa tocando e a gente se conhece e vai se conhecendo cada vez mais, se tornando amigo, e todo mundo na minha cabeça vira amigo, né? Esses menininhos, assim, os menininhos, as menininhas. É muito bonitinho, e eu gosto muito dessa parte de lidar com as crianças, de ensinar para elas. E nossa, meu sonho que se existisse o Geraldo Neto para me dar aula na época que eu queria ter aula, porque assim, não me achando, mas eu acho que eu fui tão fundo em tudo que eu fiz em relação à música, e como isso é tudo da minha vida, é literalmente tudo que eu tenho, esse conhecimento é o que me dá razão de viver. Eu me sinto com certa propriedade para falar a respeito dele e para ensiná-lo. Então, eu me tornei exatamente o que eu queria me tornar. Acabei de perceber isso. Isso é muito bacana. Eu pensei isso agora, que eu me tornei exatamente o que eu queria me tornar. Incrível. E é isso, assim. Não sei muito mais o que acrescentar, mas eu espero poder instigar nas pessoas algo mais além de simplesmente entretenimento ou mesmo essa. Eu sou completamente contra isso. Me desculpe falar isso na entrevista, eu vou falar. Eu odeio a música como atividade de tipo, temos tal festinha, então festinha, sei lá, numa escola ou em tal lugar, então a gente tem que organizar um evento. Não, gente, quando vocês têm uma festinha, um momento de rant aqui agora, uma festinha na escola, vocês pedem um professor de matemática, né, para que ele faça um evento de cunho circense com os alunos? Não, a música não é diferente. A música, primeiro que a música é tudo isso, a música é matemática, é física, né, é tudo. Segundo que ela não tem que ter um produto final, a música fazer música, fazer arte é a experiência por si só, ela existe nela mesma. Você não precisa fazer aulas de violão, por exemplo, para que você tenha um produto final do tipo, agora eu toco tal música. Não funciona assim. Talvez não seja nem o momento de você tocar aquela música. Tem músicas que eu quero tocar já faz mais de 15 anos. Eu nunca encostei nelas. Eu preciso de maturidade intelectual, amadurecimento
intelectual para que eu me sinta bem com aquilo. As pessoas não podem esperar que a música seja somente uma atividade de cunho, enfim, de entretenimento, e que deva ser um produto, como tudo no mundo hoje em dia não, há muito tempo, é um produto. Esse é um pensamento que vai em total oposição ao que educação significa, e novamente, eu acho que eu posso falar um pouco sobre o que educação é. Eu acho que eu tenho alguma autoridade para falar sobre isso. Então, assim, para mim, disposto a debater e conversar para sempre, mas acho difícil mudar a minha opinião nesse aspecto, por mais que eu esteja aberto, porque vai que alguém me convence de algo que eu não sabia, né? Não sei. Mas até então isso me revolta, me deixa revoltado, assim, essa coisa de eu tô na aula de violão ou aulas de inglês, né? Dou aula de inglês também. Calma, não é tipo em uma semana eu aprendo essa tabela, em 2 semanas eu vou focar, né, no present tense, alguma coisa assim, e vou sair falando tudo perfeito. Não é isso, não funciona assim, a vida não é assim, a gente não amadurece 2 dias depois que nasce. Por que a gente tem que aprender as coisas tão rapidamente assim? Pensamento utilitarista, né? Utilitarista, isso é completamente, isso não é arte, isso não tem nada a ver com arte, isso é por isso que o mundo é superficial, porque tudo tem que ter função de ser. E eu prefiro que as coisas sejam completamente inúteis. Quem falou isso, eu me lembrei agora, foi o Clóvis de Barros Filho, né? Ele fala da inutilidade. Aquilo que é inútil é muito mais importante do que aquilo que é útil, porque aquilo que é inútil tem função sobre si mesmo. Então, qual é a função de um romance? No caso, o romance, tô falando de um livro, né? A novel, romance. Ele não tem função, é uma história fictícia. Mas quem disse que ele não pode ficar pra dentro de você pro resto da vida, né? E isso é eu esqueci a palavra em português, mas tem uma palavra em inglês que chama luxury. É basicamente a luxúria de se ter a oportunidade de ser exposto a essas coisas e de absorvê-las. Coisas inúteis, porque elas são tão inúteis que o valor delas está no que elas são. Então, não tem que ser um produto de algo. E isso que enriquece o ser humano. E isso que o Tarkovsky também estava falando quando eu falei sobre ele antes. Você tem consciência que você vê a vida de uma forma romântica, não romântico, né? Porque eu acho que a gente deturpa muitos conceitos ao longo do tempo. Mas, assim, é uma visão muito apaixonada pelo mundo. E aí, eu queria que você falasse sobre uma questão. Você me falou na outra conversa que gosta de fazer concertos e que não se sente tão à vontade ou não gosta tanto dos shows no barzinho. Mas defenda a música erudita. Por que as pessoas deveriam ter acesso a ela? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de entendê-la? Bom, vou falar sobre o que você falou primeiro e depois eu entro nessa parte do porquê da música erudita. Em relação à música de barzinho, não é que eu não goste, é que às vezes as pessoas me perguntam por que eu não faço. Acho que eu já até cheguei já fiz várias vezes, lembrei que agora, já fiz várias vezes nos Estados Unidos, até em ambientes de loucura, mas agora vem as memórias, né? Eu realmente esqueço de tudo. Eu te imagino num barzinho de jazz, assim, uma coisa mais... Foi uns negócios mais ou menos assim mesmo. Uma vez a gente... só caindo aqui numa tangente, uma vez a gente tinha que tocar música brasileira, como é que era? Música brasileira numa festa super chique, né? Que o cara tava fazendo The Apiary, acho que era assim que chamava o lugar. Aí a gente foi lá, a gente não tinha um repertório para todo... Enfim, pro tempo que eles pediram. Mas, coloca uma música mexicana aí no meio. Não, desculpa, é o contrário. Era noite mexicana. Por que eles iam? Eles não iam pedir noite brasileira, é muito mais incomum. Então, noite mexicana. Então a gente pegou todo o repertório lá do México, meu professor é mexicano. Aí
faltava uma música. Pô, botar uma brasileira aí que eles não vão saber, né? Ah, não sabia. O primeiro tonto que passou na minha frente, chegou lá, Brazilian, right? Falei, fudeu. Não, mas claro, tava tocando, sei lá, tico-tico no fubá, ele ia saber, alguma pessoa ia saber mesmo. E eu não gosto muito desse tipo de apresentação em si, porque ela fica em segundo plano, né? Então, não é a arte pela arte. Mas Neto, então quer dizer que um show, se você vai num show, qualquer show é a mesma coisa? Não. É bem diferente eu ir num show pela festa, por exemplo, ou eu ir em um show pelo show. Então, aqui no Brasil a gente tem essa cultura do sertanejo, por exemplo, e do funk, e, enfim, eu falo assim, os gêneros musicais mais... Agora o brega tá com tudo. Eu não sei, eu realmente não sei, pra ser bem sincero, mas eu falo assim, as pessoas mais jovens gostam, né, de ir em festas, em eventos, música eletrônica também. Então, assim, eles gostam da música, isso é claro. Na verdade, eu poderia falar, eles amam a música, alguns deles. Mas é uma festa. Então você vai lá pra você bater papo, pra você conversar, você vai com seus amigos e tal. Quando eu vou num show de rock, por exemplo, ou de heavy metal, como eu fui ano passado no show do Dream Theater, primeiro, olha só, eu saio de casa, fui lá em Belo Horizonte, fui sozinho, sem ninguém comigo, já é estranho. Tá sozinho? Por que você foi sozinho? Bom, é porque eu fui lá pela música. E todo mundo foi lá pela música. Ingressos caríssimos, né? Em relação principalmente o preço do dólar, né? As bandas são pagas em dólar, obviamente. Então, assim, pra que tanto sacrifício só pra ver um negócio desse? Porque conversar com ninguém... Você não vai conversar com ninguém. Você não vai, sei lá, ir lá pra beber e dançar e pra loucura. A gente foi lá, eu fui lá pela música. Isso acontece muito nos shows de rock ou outros shows, né? Sei lá, minha mãe, por exemplo, ama o Roberto Carlos. Ela foi pela música. Ela foi no show do Roberto Carlos pela música do Roberto Carlos, pela pessoa do Roberto Carlos. É muito diferente da música em segundo plano. Não é um problema ela estar em segundo plano. Eu vou pra festas e eu quero que esteja tocando música e eu não vou ficar analisando música, não vou ficar, né, igual um maluco ali. Mas a questão as pessoas não estão acostumadas com o outro lado da moeda, que é justamente a música pela música, certo? Esse concerto que eu vou dar é a música pela música. É todo mundo sentado, é um concerto erudito, é um tipo de fazer musical de séculos passados. Por quê? É um tipo de fazer musical que vem antes da era do rádio, do disco. Para você escutar a música antigamente, você tinha que ir até onde a música acontecia. No século XXI, a gente tem música nos nossos telefones, que estão nos nossos bolsos o tempo todo. Então, é uma dinâmica muito diferente. E aí, assim, a música erudita, então, é uma pluralidade de coisas, mas uma das primeiras coisas que ela tem, a importância dela é justamente isso. Ela oferece algo muito cru, que é feito ali naquele momento, que é imperfeito. Isso me atrai muito, que é imperfeito. Essa ideia. E eu sento ali e eu posso até mesmo esquecer. Como eu já vi, isso é normal, tá? Tipo assim, num concerto erudito, a pessoa esquece, às vezes, tá lá tocando e dá um branco, para de tocar. Acontece. Já vi músicos muito melhores do que eu, rolando isso. Acho que pra mim já rolou isso uma vez na vida também. E assim, é uma atividade muito diferente e que nos coloca num senso de comunidade, porque a gente se junta, né? Ficamos ali naquele mesmo ambiente, em teoria prestando atenção no que está acontecendo naquela atividade musical, e dali você pode tirar algo, ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Você pode conhecer uma pessoa e essa pessoa ela é irrelevante para você mesmo após a ter conhecido. Ou você pode conhecer alguém e essa pessoa muda a sua vida, como tantas já mudaram a minha. Então, a música erudita, ela é
mais intimista, por essas razões. Ela é de difícil entrada, até na maneira que ela é catalogada. Eu não vou falar muito sobre isso, mas tem muitas obras que elas não têm necessariamente um nome. O nome delas é a própria estrutura delas. E aí também não vou dar aula de música na entrevista, mas, sei lá, uma sonata. Essa aqui é a Sonata 3 de Manuel Ponce. Sonata 3. A pessoa não sabe o que é sonata, e não tem obrigação de saber. Ela não sabe o que é sonata, bom, se tem A3 é porque tem A1, A2. Não, na verdade não tem A1 e A2. A1 e A2 tem nomes. Tá vendo? É difícil, porque a maneira que os compositores eruditos acabam nomeando as peças. A Sonata 3 ela não tem nome, ela chama Sonata 3, do Manuel Ponce. A Sonata 1 ela é Sonata 1, a gente sabe que é a primeira, só que ela tem nome. A segunda tem nome, enfim. Então, né, aí tem a sonata romântica, por exemplo, tá vendo? Tem nome, pô. Ela te indica algo. Então, é de difícil entrada até antes da música, né? Esse é o primeiro ponto. Até antes da música acontecer, pela linguagem e pela complexidade também do que é escrito, é algo muito longe de todo mundo. Só que era algo longe pra mim. E eu nunca me deixei assim, sei lá, eu nunca fiquei com medo disso. Eu fiquei curioso, fiquei mais curioso ainda. É tipo eu virar e falar, a pessoa me conta tal coisa e eu não sei. Não é porque eu não sei que eu fico desinteressado, é o contrário, é porque eu não sei que eu fico super interessado naquilo, eu quero saber tudo daquilo. E que eu tenho também humildade de me colocar na posição de realmente tenho tanto a aprender e que bom, porque se já tivesse aprendido tudo, a vida não seria tão divertida quanto ela pode ser. E a música erudita pra mim foi isso, foi uma ideia, depois foi uma descoberta, depois né, o período da lua de mel com a música erudita também aconteceu. Depois fiquei meio de saco cheio, depois voltei, volto. E ela é minha companheira, o violão é o meio que eu escolhi, poderia ter escolhido qualquer outro meio. Olha só que bacana, a gente tem vários meios. Eu ficaria curioso para saber os outros, né? A maneira que pode ser feito, né? Qual é a diferença entre o violão erudito e o violão popular? Existe uma diferença? Sim, existe. E um assunto muito mais bacana, né? E como que essas duas artes se relacionam, elas são completamente... essas culturas, esses gêneros, eles são separados ou eles convergem em algum momento? Sim, eles convergem o tempo todo. O concerto que eu vou dar, ele basicamente tem uma peça, que eu vou falar que é música clássica, não é enfim, é música clássica, é música erudita. As outras são todas peças também, são peças, música erudita, só que coisas completamente diferentes, assim, eu escolhi um repertório bem diversificado mesmo, né, a gente pode falar um pouco sobre isso depois. Vai ter um tango argentino, vai ter música brasileira, vai ter um rock and roll, entre aspas, tá, gente, um rock and roll, um heavy metal mexicano, que é a última peça que eu toco, é um negócio muito doido, é um negócio que, essa última peça que eu vou tocar no concerto, eu amo ela causa um negócio, assim, em mim, e aí toda vez que eu toco é uma sensação maravilhosa, por mais que seja a coisa mais difícil que eu já toquei na minha vida, mas eu gosto de dificuldade, eu tenho prazer na dificuldade, eu tenho prazer em assistir um filme que eu não entendo nada dele, e é aí que eu quero entender. Então, assim, não vamos ter preguiça, né, gente, não vamos, não querendo falar que existe essa preguiça, mas isso é pra tudo na vida. Se é difícil, se você não entende, aí que você tem que entender. Se eu leio um livro e não entendo, eu leio ele de novo, eu leio ele de novo, eu leio ele de novo. Eu tava escutando uma música na academia, que eu escutei ela 5 vezes e eu não entendi ela. Aí, assim, 5 vezes eu coloquei um número aproximado, né? Tô sendo real aqui. Aí escutei ela esses dias, falei, entendi. Agora eu gosto dessa música, estou apaixonado nesse álbum, vou escutá-lo todos os dias enquanto eu estiver treinando. E isso é um fato que aconteceu essa semana, eu trouxe aqui pra exemplificar. Então é assim que acontece, então não tem razão pra ter medo e não tem razão pra fazer disso um bicho de 7 cabeças, porque não é. E é uma chance de você se desenvolver como ser humano, porque essa é a função da arte, é te elevar, te enhance, né? Te melhorar por dentro, te melhorar por dentro, de alguma maneira. Que maneira, não sei, não quero saber, eu só toco violão.
Gente, eu poderia dizer para vocês, dar inúmeros motivos para vocês estarem sexta-feira lá no Casarão, porque eu já fui em alguns concertos, eu fui no Casarão, tive tocando no Casarão, tive tocando naquela primeira vez que você fez lá no Santuário. Você tava lá? Eu tava lá. Bacana. Eu tenho um vídeo no YouTube Eu tenho uns vídeos lá, eu acho. de você tocando. Mas eu queria, né? Você já falou um pouquinho que vai ser mais acessível, né? A percepção ao nosso ouvido. Mas eu queria que você olhasse para a câmera e contasse, ou simplesmente convidasse, falasse dessa experiência, porque te ouvir é uma experiência. Muito obrigado. Tô um pouco tímido em olhar para a câmera, mas bom, eu vou olhar mais para baixo, assim, gente. Eu tenho uma certa dificuldade em olhar nos olhos, seja de uma pessoa ou nas lentes de uma câmera. Não à toa, quando eu toco violão, eu fico sempre olhando de olho fechado, ou olhando para baixo. O concerto que vai acontecer essa sexta... Bom, deixa eu voltar. Esse concerto que vai acontecer sexta-feira é algo muito especial para mim. É algo que eu venho imaginando, né, querendo fazer acontecer há alguns meses, né. Bom, quando eu estava nos Estados Unidos eu já queria fazer aqui, mas por falta de tempo... Por falta de tempo eu não conseguia fazer. E eu tentei separar um repertório que me representasse como pessoa. Eu tentei ser verdadeiro, porque não existe outra maneira de fazer arte que não seja ser verdadeiro. Então, de certa maneira, é um repertório que ele é um pouco mais fácil, pelo menos a primeira parte do concerto, ele é mais digerível, vou falar assim. Você escuta ele, você entende o que está acontecendo ali. As primeiras 3 músicas, peças, elas são, entre aspas, de fácil entendimento. Não muda o fato que é um fazer musical diferente do que as pessoas conhecem, porque o violão não é amplificado, né, e tal. E a segunda parte do concerto é uma peça muito mais complexa, que eu amo, que eu já toquei. Essa peça ela é muito especial para mim, e eu acredito que ela vai agregar muito nesse concerto, por algumas várias razões, e eu vou falar o porquê. A primeira é que o compositor dela é um grande amigo meu, a gente colabora, é o Juan Trigos, compositor mexicano fenomenal, enfim, que eu toco as obras dele, e essa é uma das obras dele, que, por sinal, de pessoas no mundo que eu conheço, que tocam, e assim, eu posso falar isso com muita propriedade, porque o Juan me falaria se tivesse outra pessoa tocando. Ele já tentou fazer várias pessoas tocar, é muito difícil, gasta muito tempo, ninguém pega um serviço desse, principalmente quando alguém te dá dinheiro assim, né? Enfim, essa peça, ela foi tocada no Brasil, se não me engano, 2 vezes, e aqui na cidade, obviamente, ela nunca foi tocada. Eu acredito que eu vou tocar essa peça sexta-feira, e para isso acontecer de novo, ou eu tenho que trazer essa peça para algum outro concerto que eu fizer aqui, ou isso não vai acontecer talvez nos próximos séculos. Bom, a gente não vive mais que um século, mas eu acho que é uma oportunidade única, é isso que eu tô falando. É a estreia aqui em Santo Antônio do Monte de alguma obra do Juan Trigos. É algo muito diferente, muito especial. Tem uma surpresa no final, não vou falar o que é, mas tem algo muito estranho no final, que vocês vão gostar. E é isso, eu espero que todos vão lá, que gostem do concerto. É realmente assim, um prazer para mim ter o privilégio e a oportunidade de estar tocando lá no Casarão, de ter esse preparo, né, nos bastidores, né, de todo mundo, né, poxa, da Patrícia aqui fazendo a entrevista, do Felício lá no Casarão, organizando tudo, né, do apoio da prefeitura, daqui de Samonte. Então, assim, isso tudo é magnífico ver. Tocar para sua cidade também. Eu adoro, assim, só coisas boas, e é por isso que eu tô tão animado, assim, é um concerto especial pra mim. Eu já fiz concertos em vários locais, assim, várias cidades ao redor do mundo. Eu já toquei na França, no México, nos Estados Unidos, então, em várias cidades. E
E um concerto que eu gravei muito foi o concerto de Miami, eu fiz uns 2 lá, ou 3. Eu gostei muito desse concerto, mas eu tô achando que esse daqui de Samonte vai ser muito mais especial. É de verdade mesmo. E aí eu tô muito animado pra isso e... Nossa, tentando me preparar ao máximo. Espero não fazer feio, né? Não posso fazer feio. Mas eu dou meu jeito. Lá na hora eu dou um jeito. E é isso, eu queria convidar todo mundo. Vocês estão mais que convidados a ter essa experiência que eu vou chamar de única. E aproveitar para conhecer algo que é completamente estrangeiro, mas que vai te fazer muito bem se você for com a cabeça aberta. Vai te enriquecer como ser humano e você vai se divertir também, se assim o quiser. Neto, já que a gente tá aqui, rola uma palhinha. Você preparou alguma coisa pra gente? Posso tocar sim, vou tocar 2 músicas. Essa primeira que eu vou tocar, ela vai estar no concerto. É a terceira música do concerto, eu vou tocar ela, tá bom? Tá certo.